Existe um tipo de frase que não chega fazendo barulho. Ela não ataca a fé, não zomba de Deus, não critica a igreja. Ela se aproxima devagar, com voz mansa, quase afetuosa. Parece conselho, parece equilíbrio, parece maturidade. E justamente por isso é perigosa. O que nos enfrenta de frente, a gente identifica, consegue reagir. Mas o que nos afasta aos poucos, com um sorriso discreto, quase sempre passa despercebido. Talvez você já tenha escutado algo assim. Você não acha que está levando isso longe demais? Pode ter sido sobre ir à missa com frequência, sobre rezar todos os dias, sobre tentar viver com mais disciplina espiritual. A frase vem carregada de aparente preocupação, como se a pessoa quisesse proteger você de um excesso. E você até compreende. Ninguém gosta de parecer radical. Só que há uma diferença imensa entre radicalismo cego e profundidade de amor. A fé verdadeira não nasce da superfície, ela nasce de encontro. Quando alguém encontra algo que muda a sua vida, é natural que queira se dedicar. Pense em quem decide estudar para mudar de profissão, ou em quem começa um projeto importante. Essa pessoa reorganiza horários, redefine prioridades, abre mão de conforto. Ninguém chama isso de exagero, chamam de foco, mas quando o foco é Deus, de repente vira excesso. Padre Pio, homem de oração intensa e silêncio profundo, entendia algo que hoje muita gente esqueceu. O esfriamento espiritual quase nunca começa com uma ruptura brusca. Ele começa pequeno. Num dia, você deixa de rezar porque está cansado. No outro, decide que pode faltar à missa naquela semana. Depois, começa a negociar com a própria consciência. Isoladamente, nada parece grave, mas a soma dessas pequenas concessões cria uma distância que só percebemos quando já estamos longe. Ouvir opiniões diferentes não é o problema. O problema começa quando essas opiniões passam a moldar sua prática espiritual sem que você perceba. Quando você reza menos para não incomodar. Quando diminui sua busca por Deus para se encaixar melhor. Quando prefere silenciar sua fé para evitar comentários. A primeira grande armadilha não costuma ser o pecado escandaloso. É a normalização da tibieza. É o conforto espiritual. É o pensamento de que não precisa tanto assim. E existe algo importante aqui. Muitas vezes quem diz isso não quer o seu mal. Pode ser alguém da família, pode ser o companheiro, um amigo próximo. Às vezes a pessoa só projeta em você a própria dificuldade. A constância do outro expõe a nossa negligência. E sem perceber, tentamos diminuir o outro para aliviar o incômodo que sentimos. Mas a sua fé não pode ser medida pelo desconforto alheio. Também é preciso equilíbrio ao entender isso. Não estamos falando de fanatismo, nem de perder a saúde emocional. Estamos falando de coerência. Se Deus é prioridade na sua vida, isso precisa aparecer nas escolhas. Amor não é discurso. Amor é decisão diária. Padre Pio lembrava que a vida espiritual exige vigilância constante. Não porque Deus esteja esperando você falhar, mas porque o ambiente ao redor raramente favorece profundidade. Vivemos numa cultura acelerada, superficial, imediatista. O que é profundo pede tempo. O que é sagrado pede constância. E aquilo que exige constância costuma ser chamado de exagero por quem prefere atalhos. Agora pense com sinceridade. Já houve momentos em que você reduziu sua prática espiritual para se encaixar melhor? Já deixou de fazer algo que fortalecia sua alma porque alguém insinuou que era demais? Essas pequenas decisões constroem trajetórias. O esfriamento não começa com abandono total. Começa com uma moderação mal orientada. Começa quando a chama deixa de ser alimentada. E há algo essencial aqui. A fé não cresce por acaso. Ela cresce quando é cultivada, quando você protege seu tempo de oração, quando escolhe participar dos sacramentos, quando decide que sua relação com Deus não será moldada pela opinião do ambiente, mas pela consciência iluminada. Talvez você esteja cercado de pessoas boas, porém distraídas espiritualmente.
Pessoas que acreditam em Deus, mas sem compromisso, que gostam de falar de espiritualidade, mas evitam profundidade. Isso cria uma atmosfera morna, e a mornidão é confortável, não confronta, não exige, não transforma, mas também não salva. Se algo precisa ficar claro desde o início, é isto: você não precisa pedir desculpas por querer crescer espiritualmente, não precisa diminuir sua busca para parecer equilibrado. Equilíbrio não é mediocridade, equilíbrio é colocar cada prioridade no seu devido lugar. Quando alguém sugere que você está exagerando na fé, talvez o incômodo não seja o seu excesso, mas a sua constância. E constância é força. Ela revela intenção, revela escolha, revela compromisso. A pergunta que permanece é simples e profunda ao mesmo tempo: quem tem influenciado suas decisões espirituais? Você decide por convicção ou por uma pressão sutil? Está fortalecendo sua fé ou fazendo concessões para evitar desconfortos? Se a primeira armadilha tenta enfraquecer sua fé, chamando sua dedicação de exagero, a segunda é ainda mais refinada. Ela não critica sua prática espiritual, não manda você diminuir o ritmo. Ela parece cuidar de você, aliviar sua consciência, soar misericordiosa. E é justamente aí que mora o perigo. Talvez você já tenha escutado algo assim: Deus conhece seu coração, Ele entende, não precisa se preocupar tanto. À primeira vista, isso é verdadeiro. Deus conhece o coração, Ele é misericordioso, paciente, não é um juiz frio esperando seu erro. Mas quando essa verdade é usada fora do lugar, vira anestesia. Existe uma diferença enorme entre confiar na misericórdia de Deus e usá-la como desculpa para adiar a conversão. Muita gente vive adiando. Adia a confissão, adia o perdão, adia aquela mudança que sabe que precisa fazer, adia a decisão que já deveria ter sido tomada. E o argumento quase sempre é o mesmo: depois eu resolvo isso. Deus entende. Sim, Ele entende. Mas entender não é o mesmo que aprovar a procrastinação. Não é suspender consequências. Não é prometer que haverá outra oportunidade. Padre Pio enxergava isso com clareza. Era conhecido pela ternura, mas também pela firmeza. Não era dureza fria, era amor responsável. Ele sabia que a pior mentira espiritual não é negar Deus, é presumir que sempre haverá tempo. Quantas pessoas vivem como se o amanhã estivesse garantido? Quantas decisões importantes ficam para depois porque ainda não parecem urgentes? O problema do pecado não é apenas moral, é relacional. Ele cria distância, e distância prolongada vira frieza. Talvez você já tenha visto esse processo de perto. Começa com pequenas concessões. A frequência na igreja diminui, a oração se torna irregular. Algumas escolhas passam a ser relativizadas. Nada acontece de imediato, nenhum desastre visível. E essa ausência de consequências rápidas reforça a sensação de controle. Só que a vida espiritual não funciona como um alarme que dispara na hora. Muitas vezes ela enfraquece em silêncio. A sensibilidade diminui, a consciência perde nitidez. O incômodo desaparece. E a ausência de incômodo é confundida com paz. Mas não é paz, é acomodação. Quando alguém diz que não é preciso se preocupar tanto porque Deus é bom, pode estar tentando consolar você. Só que existe uma tranquilidade que nasce da confiança e outra que nasce da negligência. A confiança aproxima, a negligência afasta. Reconciliação, confissão, arrependimento sincero não são práticas ultrapassadas. São atos de coragem, são gestos de humildade. São maneiras concretas de dizer que você não quer viver distante. O adiamento é sedutor, porque não exige mudança agora. Mas ele cobra juros invisíveis. Cada dia que você posterga algo que precisa resolver, torna a decisão mais pesada. A resistência cresce. A consciência aprende a silenciar o alerta. E mais uma vez, não estamos falando de desespero,
nem de viver esmagado por culpa. Estamos falando de responsabilidade espiritual, de maturidade, de coerência. Deus é bom. Sim. Deus perdoa. Sim. Mas o perdão não acontece sem arrependimento. E arrependimento não é emoção passageira, é decisão concreta. Talvez a pergunta de hoje seja simples e direta. Existe algo que você está adiando espiritualmente? Uma conversa necessária, um pedido de perdão, um hábito que precisa ser deixado, um retorno que já deveria ter começado. A fé não cresce no discurso, ela cresce na prática. E deixe eu dizer algo importante. Se essas palavras estão mexendo com você, se parece que estão tocando pontos que estavam adormecidos, talvez exista aí uma tensão silenciosa que você tem evitado encarar. Talvez você esteja cercado de vozes que aliviam demais sua consciência. Ou talvez você mesmo tenha construído justificativas bem elaboradas para não enfrentar certas decisões. Se isso faz sentido para você, caminhe junto aqui no canal. Não como número, não como estatística, mas como alguém que quer crescer de verdade. Inscreva-se com intenção e escreva nos comentários qual dessas frases você mais escuta no seu dia a dia. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para enxergar com clareza. No próximo bloco, vamos falar da terceira armadilha. Ela não fala de exagero, não fala de adiamento, ela fala de liberdade, de felicidade, de verdade pessoal. E justamente por parecer tão moderna e tão tolerante, tem afastado muita gente da clareza. Agora, chegamos à armadilha mais sofisticada de todas. Se as duas primeiras enfraqueciam a prática e incentivavam o adiamento da conversão, esta vai além. Ela mexe na base. Não tenta apenas diminuir sua fé, tenta redefinir o que é verdade. Talvez você já tenha ouvido algo assim: o importante é ser feliz. Cada um tem a sua própria verdade. Essa ideia está por toda parte, nas redes sociais, em conversas casuais, em discursos que soam evoluídos e tolerantes. Ela acolhe, inclui, parece moderna. E exatamente por isso é tão difícil enxergar o risco. Porque ninguém quer parecer intolerante, ninguém quer ser visto como rígido. Falar em verdade objetiva hoje soa quase ofensivo. Mas quando tudo se torna verdade pessoal, nada mais é verdade de fato. E sem verdade, não há referência. Sem referência, não há direção. Sem direção, não há correção. Só sobra preferência. E fé não é preferência. Fé é adesão a uma verdade que existia antes de nós. Quando alguém afirma que cada um tem sua própria verdade, o que está sendo sugerido, ainda que de forma sutil, é que não existe um caminho comum, que as exigências morais podem ser moldadas, que os mandamentos dependem do contexto, que certo e errado variam conforme o ponto de vista. No começo isso parece libertador. Elimina o conflito interno. Se eu sou a medida da minha própria verdade, não preciso confrontar o que me incomoda. Mas liberdade sem verdade não é liberdade, é desorientação. Padre Pio nunca confundiu caridade com relativismo. Ele acolhia, escutava, aconselhava, mas não diluía a verdade para agradar. Sabia que amor sem verdade vira permissividade. E permissividade não conduz ninguém à salvação. Essa terceira armadilha é mais profunda do que parece. Ela não atinge diretamente sua prática religiosa. Ela questiona se existe de fato uma referência absoluta. E quando essa referência se enfraquece, o restante começa a escorregar. Primeiro, escolhas viram apenas opções. Depois, princípios se transformam em opiniões. Em seguida, decisões passam a ser justificadas apenas pelo que você sente. E quando percebe, não existe mais critério externo, só conveniência. É importante dizer algo com equilíbrio. Muitas vezes quem repete essa ideia não quer destruir sua fé. Pode realmente acreditar que está defendendo tolerância.
Mas tolerância não é negar a verdade, é respeitar pessoas sem abandonar convicções. Você pode amar profundamente alguém e não concordar com todas as escolhas dela. Pode conviver com visões diferentes sem trair sua consciência. O problema começa quando, para manter a harmonia, você silencia o que acredita. Quando evita falar da fé para não parecer rígido. Quando começa a flexibilizar princípios para não ser chamado de radical. Esse é o deslizamento silencioso. A fé exige coerência. E coerência nem sempre é confortável. Ela confronta, exige posicionamento, pede renúncia. Nada disso combina com a cultura do imediatismo e da felicidade a qualquer custo. Dizem que o importante é ser feliz. Mas o que é felicidade? Uma sensação passageira? Conforto emocional? Ausência de conflito? Ou uma paz construída sobre decisões alinhadas com a verdade? A felicidade baseada apenas no que eu sinto hoje é instável. Muda com o humor. Depende das circunstâncias. A felicidade construída sobre princípios é mais profunda. Ela atravessa crises. Sustenta escolhas difíceis. Talvez você esteja vivendo essa tensão agora. Talvez pessoas ao seu redor repitam constantemente essa ideia de verdade pessoal. Talvez você já tenha começado a se perguntar se não está sendo rígido demais ao manter certos princípios. Então faça uma pergunta honesta a si mesmo. Seus princípios estão tornando você mais íntegro ou mais amargo? Se estão formando alguém mais paciente, mais responsável, mais coerente, talvez não sejam um peso. Talvez sejam sua âncora. Quero abrir um espaço mais pessoal aqui. Se você já se sentiu pressionado a relativizar sua fé para se encaixar, compartilhe nos comentários. Não como ataque, mas como testemunho. E se esse tipo de reflexão fortalece sua caminhada, inscreva-se no canal. Faça isso como quem assume um compromisso consigo mesmo de buscar clareza espiritual. Aqui não se trata de polêmica, trata-se de discernimento. No próximo bloco, vamos falar sobre como se proteger sem se isolar, como fortalecer a fé vivendo no meio de influências diferentes. Porque a resposta não é fugir do mundo, é aprender a permanecer firme dentro dele. Agora que identificamos essas 3 frases, a que chama sua fé de exagero, a que usa a misericórdia como desculpa para adiar decisões e a que dissolve a verdade em opinião pessoal, surge a pergunta inevitável. O que fazer quando essas vozes fazem parte do nosso convívio diário? É fácil falar de discernimento quando o problema está longe, mas e quando está dentro de casa? Quando vem de alguém que você ama? De um colega de trabalho que está ao seu lado todos os dias? Do próprio cônjuge, de um filho, de um irmão? A resposta não é se isolar, não é romper laços, não é levantar muros emocionais. A fé madura não foge do mundo, aprende a viver nele sem perder quem é. O primeiro passo é fortalecer a vida interior, não como exibição religiosa, mas como raiz. Uma árvore só enfrenta o vento quando tem raízes profundas. Se suas convicções dependem da aprovação dos outros, qualquer comentário abala você. Mas quando a fé nasce de uma experiência real com Deus, ela ganha estabilidade. Isso pede oração de verdade, não automática, não distraída. Pode ser breve, mas precisa ser inteira. Um tempo em que você silencia o barulho de fora e se coloca diante de Deus com honestidade. É a constância que constrói força. Não é um momento intenso aqui e outro ali. É regularidade. O segundo ponto é clareza. Quando você sabe por que acredita, quando entende os fundamentos da própria fé, opiniões diferentes não se tornam ameaças. Você pode ouvir, dialogar, respeitar, mas não se dissolve. Muitos enfraquecem porque nunca aprofundaram aquilo que professam. Vivem de herança cultural, de tradição superficial. E quando surgem questionamentos mais elaborados, a base não sustenta. Buscar formação não é luxo intelectual, é proteção espiritual.
O terceiro ponto é vigilância emocional. Nem toda provocação merece debate. Às vezes, a melhor resposta é um silêncio sereno. Em outras situações, uma pergunta simples já convida o outro a refletir. Discernimento também é saber quando falar e quando apenas permanecer coerente. Padre Pio não transformava cada discordância em discussão. Muitas vezes, sua resposta era a própria vida. Uma firmeza tranquila, uma fidelidade diária que falava mais alto que argumentos. Existe uma força enorme na constância silenciosa. Ela desarma provocações sem agressividade, incomoda sem atacar, inspira sem impor. E guarde isso com cuidado. Não deixe que o medo do julgamento apague sua prática espiritual. Se você sente vontade de rezar, reze. Se quer participar da missa com frequência, vá. Se precisa buscar reconciliação, busque. Sua fé não precisa de autorização social. Ao mesmo tempo, mantenha o coração aberto. Convicção não é arrogância. Quem pensa diferente não é inimigo. O objetivo não é ganhar discussões, é permanecer fiel. Talvez você já tenha percebido que certas conversas começaram a afetar sua prática. Talvez note um esfriamento lento, quase imperceptível. A boa notícia é que perceber já é sinal de vida interior. Quem está completamente frio não sente incômodo. Hoje pode ser um ponto de recomeço. Recomeço na oração, recomeço na disciplina, recomeço na clareza. E, acima de tudo, na decisão de não permitir que frases aparentemente inocentes conduzam o rumo da sua alma. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas 3 frases mais aparece no seu ambiente? Você percebeu alguma mudança na sua fé por causa de influências externas? Compartilhe nos comentários. Seu relato pode ajudar alguém que esteja vivendo o mesmo processo silencioso. Se esse conteúdo trouxe mais nitidez para você, permaneça aqui com a gente. Inscreva-se no canal como quem escolhe caminhar junto, não por obrigação, mas por propósito. A intenção aqui não é gerar medo, é fortalecer a consciência, não é atacar pessoas, é proteger convicções. E cada pessoa que decide aprofundar a própria fé transforma o ambiente ao redor muito mais do que imagina.